Então, a região que fica sob a linha do Equador sofre uma... Cláudio! Ô, Cláudio! A vértebra vertebral da família dos crustáceos. Fala, professor. Fred, 7,5. Roberta, 3,2. Fabiana, 9,9. O quê? Sérgio. Eu não tirei 10? Praticamente sim, foi só um décimo. Não. Idiota! Fabiana Albuquerque de Castro Melo! Eu sou uma desonra para a espécie humana! Foi então que o iluminismo tomou conta de toda a Europa. Marcelo, onde é que você estava? Eu fui no banheiro. Há 3 semanas. 3 semanas? Eu já volto. Muito bem, nossa aula de hoje é sobre Alexandre o Grande. Ele também era conhecido como Alexandre III da Macedônia, certo? Sim. Alexandre foi um dos maiores conquistadores da história. Ele era discípulo de Aristóteles, assim, se eu não me engano, é porque eu tenho memória fotográfica. O Império de Alexandre foi desde o Mar Jônico Até o Himalaia, gente. Gente, desculpa seu estudo. Que é? Me fala a resposta da Não, para, dá licença, eu estudei. Qual é, cara? Eu estudei também, só que não tô lembrando agora. Só a resposta 5, meu irmão. Não vou dar. Licença. Amigo, por favor, tá fazendo... 0 pros dois. Professor. Tenho médio suficiente para tirar 0 o resto do ano todo. Fala pessoal, tudo certo? Hoje a nossa missão é fazer uma viagem rápida, né, pelos momentos que viraram o mundo de cabeça para baixo, né, e por isso a gente vai falar de muro caindo, Guerra Fria sem tiro, revolução que começou nas fábricas da Inglaterra, crises, tretas globais e, é claro, a tal da globalização que mudou tudo de vez, né? E tudo num ritmo leve, direto e sem enrolação. Então se ajeita aí, porque essa revisão vai ser daquele jeito, rápida, conectada e sem sono. Bora começar. O muro que caiu e o mundo que mudou, né? Vamos lá, vamos começar com o momento que mudou a história, né? A queda do Muro de Berlim, lá em 1989, né? Esse muro, ele dividia a Alemanha e, simbolicamente, o mundo em 2 blocos, né? O capitalista e o socialista. Quando ele caiu, foi como se alguém tivesse dito, acabou a Guerra Fria. E isso marcou o fim da ordem bipolar, né? Aquela que os Estados Unidos e a União Soviética dividiam o mundo. E esse período durou de 1947 até 1991, né, com tensões, né, como a corrida armamentista e as guerras indiretas, né, como que aconteceu no Vietnã e na Coreia, né? E com o fim da União Soviética em 1991, em dezembro de 91, e a queda do Muro de Berlim, em 1989, o mundo entrou numa nova fase, a multipolaridade. Do mundo bipolar à multipolaridade, né? Beleza. Agora que o muro caiu, né, e a União Soviética também, né, caiu em 91, o mundo ele deixou de ter 2 grandes polos de poder, né, e passou a ter vários. Surgiu o que chamamos de multipolaridade, né? Hoje, não só os Estados Unidos e a Rússia, né, na atualidade, que mandam no pedaço. A gente tem a China, a União Europeia, o Japão, né, a Índia e o Brasil aí correndo pelas beiradas, cada um disputando um espaço político, econômico e tecnológico, né? E olha que interessante, hoje a briga é muito mais econômica do que ideológica. Tá, então grava isso aí, ó. A multipolaridade, ela é marcada pela pluralidade de conflitos e interesses e não por uma dicotomia ideológica. Pegou? Cortina de ferro, a fronteira invisível. Agora a gente vai falar sobre um dos símbolos mais marcantes da Guerra Fria, né? A divisão da Europa em 2 blocos. Depois da Segunda Guerra Mundial, a Europa ela foi dividida em 2 áreas de influência, né? O bloco ocidental, né, sobre a influência dos Estados Unidos, né, com o modelo capitalista, e o bloco oriental, sobre a influência da União Soviética, né, com o modelo socialista.
E essa separação não foi apenas militar ou ideológica, ela foi também territorial, econômica e cultural, né? E aí que entra o termo cortina de ferro. Dá uma olhada aí, vou dar um zoom aqui para vocês verem como é que é esse mapa aí dessa divisão da cortina de ferro, onde que ela dividiu ali a Europa em 2 blocos. E a cortina de ferro, né, ela foi uma expressão usada, né, para simbolizar essa divisão da Europa, né? Ela marcava a fronteira imaginária, né, entre o leste e o oeste europeu, entre o mundo socialista, né, e o mundo capitalista. Do lado capitalista, tínhamos países aliados aos Estados Unidos, né, organizados pela OTAN. E do lado socialista, os países alinhados à União Soviética, que formavam o Pacto de Varsóvia. Por que a Inglaterra saiu na frente da Revolução Industrial? Agora a gente vai voltar um pouco no tempo, né? Século XVIII. Por que será que o Reino Unido, né, foi o pioneiro da Revolução Industrial? A resposta é simples, né? Tinha carvão de sobra, capital acumulado, estabilidade política e, é claro, invenções, né, como a máquina a vapor. E não é à toa que virou a fábrica do mundo. E sabe quem colou junto com o Reino Unido? A Bélgica, que também se industrializou também rapidinho. E quando chegamos à segunda Revolução Industrial, no final do século XIX, outros países como a Alemanha, Estados Unidos, Japão, também entraram forte nesse processo, né? Mas o Reino Unido e a Bélgica, né, logo no início, eles continuaram com altos níveis de industrialização. Crises e reorganização global. No fim dos anos 90, o mundo ele passou por várias crises econômicas, né? Aí os exemplos aí, México, Rússia, na Ásia, né? E isso acelerou mudanças no sistema global. E os países começaram a se organizar de outra forma, com alianças econômicas e blocos comerciais, tipo a União Europeia e a antiga NAFTA. E quem tinha estrutura e tecnologia saiu na frente, né, nesse novo jogo global. Isso cria um cenário de equilíbrio instável, onde não existe um único polo dominante, né, mas sim diversos centros de poder que ora cooperavam e ora eles competiam entre si. Impactos da Revolução Industrial. A Revolução Industrial, ela mudou tudo, né? O trabalho virou especializado, as máquinas tomaram o lugar do artesanato e surgiram fábricas, né, e cidades industriais. O capitalismo ficou mais agressivo e a sociedade passou a girar em torno do lucro e da produção em massa. A classe operária cresceu e as cidades ficaram cada vez mais urbanizadas. E esse processo ele acabou impulsionando o capitalismo, né, como o modo de produção dominante, né, na sociedade industrial, com a concentração de fábricas e a busca incessante por lucro, né? A classe proletariada, ou seja, os trabalhadores das fábricas, se consolidaram, né, nesse novo contexto. Agora eu quero falar sobre a nova divisão Norte-Sul, né? Com o fim, né, da Guerra Fria, a divisão ideológica ficou para trás. Vimos isso aí já, né? Mas surgiu outra, né, a econômica. A bipolaridade ideológica e militar, né, aquele leste-oeste, ele acabou cedendo lugar a uma nova configuração chamada de polaridade norte-sul, né? Os países ricos, industrializados, né, tecnologicamente avançados, eles ficaram no que chamamos de norte, né? E já os países em desenvolvimento, que ainda lutam para crescer, todos eles estão no sul. E essa posição, né, essa oposição norte-sul, ela representa um abismo, né, em termos de desenvolvimento econômico, né? Na qualidade de vida, no acesso à tecnologia, à desigualdade social. Mas tem um detalhe físico que você precisa ficar ligado, né? Se você olhar aqui no desenho, essa divisão ela não respeita o norte e sul geográfico, né?
De um lado ali está a linha do Equador, que divide nosso planeta no hemisfério norte-sul, e do lado aqui tem essa divisão norte e sul baseado na economia, né? Onde que no norte estão os países ricos, né? Desenvolvidos, industrializados, né? E no sul estão ali o pessoal que ainda está lutando para crescer, né? Como o Brasil, por exemplo. E a nova ordem mundial? O que é a nova ordem mundial? Então, o que define essa tal nova ordem mundial? Primeiro, acabou a divisão entre o capitalismo e o socialismo, né, como blocos globais. Agora o mundo ele é mais complexo, né? Existem vários polos de poder, disputas comerciais, tecnológicas e até culturais, né? E depois do fim da Guerra Fria, o mundo experimentou uma grande transformação nas relações internacionais, o que deu origem ao que chamamos de nova ordem mundial. E na nova ordem mundial, o principal aspecto é a ascensão, né, de novos centros de poder, né, além das antigas potências. Países como o Japão e a Alemanha, por exemplo, eles se destacaram economicamente, enquanto que o Brasil, né, e outras nações emergentes começaram a ganhar mais relevância, né, nas discussões globais. Guerra Fria. Não teve tiro, mas teve tensão. Voltando rapidinho para a Guerra Fria, né, apesar de não ter uma guerra direta entre os Estados Unidos e a antiga União Soviética, o mundo viveu sob tensão. Né? Foi uma disputa de influência, né, ideológica, econômica, militar, e ela acabou que se espalhou pelo mundo todo, com conflitos indiretos, né, como eu falei, como no Vietnã, na Coreia, Afeganistão, e cada lado tentando mostrar qual era o sistema era o melhor. E além disso, o mundo assistiu à cortina de ferro, né, que dividiu a Europa entre os países do bloco ocidental, né, alinhados com os Estados Unidos, e as do bloco oriental, né, sob a influência da União Soviética. E esse cenário ele gerou uma série de alinhamentos e disputas políticas em várias regiões, né, com destaque para a Ásia, América Latina e África. A globalização entra em cena. Né? E para fechar, né, com a multipolaridade, a globalização ganhou força total. A internet, os mercados interligados, a circulação de produtos e capitais em escala mundial, o poder deixou de estar só na mão, né, nas mãos de países, né, e agora empresas multinacionais, né, blocos econômicos e até redes sociais entram no jogo. E aí, estamos ou não estamos vivendo uma nova era? Eu quero rapidinho agora que acabamos essa revisão, de lembrar vocês que toda avaliação de geografia ela vai ser pautada tanto no livro didático, nas notas de aula, né, que está aqui no nosso ambiente virtual, nos exercícios realizados e nesse ambiente virtual, né, nas aulas que eu coloco aqui. Bom, é isso aí, pessoal. Essa revisão foi um passeio, né, por momentos decisivos da geografia mundial. Cai na prova? Com certeza. Mas mais do que isso, né, ele ajuda a entender o mundo onde a gente vive. Beleza? Agora é com vocês. Valeu e até a próxima.